Bom dia, meus rapazes, gases nobres. Mais uma vez, aula de Química com o professor JP e hoje trazendo para vocês a sequência das concentrações das soluções. Só fazendo uma sequência do que já estudamos, fizemos vários modelos de exercícios aqui. A primeira, trabalhamos a concentração comum. Depois, densidade. Terceira, título, né, a terceira concentração. E hoje eu trago a quarta concentração, a definir, demonstrar as fórmulas e depois trabalhar com exercícios. Então, você que está aí do outro lado, presta atenção aqui, ó, chega mais para perto. Vamos fazer as anotações, é importante para o bom desempenho da aula. Espero que vocês possam, do lado de lá, participar junto com o JP aqui, beleza? Concentração molar ou molaridade. Chama atenção, é que essa concentração, essas três primeiras letras aqui, você já está imaginando algum conteúdo já estudado no primeiro ano colegial, né? Mol. Aqui também, mol. Ou seja, concentração molar, ou também pode ser chamado de molaridade. Esse é o nome da concentração. O que significa isso aí, JP? Vem comigo aqui. Ó, a definição. O que é concentração molar ou molaridade? É a quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria é que nós definimos como mol. Essa quantidade de matéria, ela é interessante, e nós vamos fazer aqui algumas demonstrações, muito comparada à dúzia dos químicos, tá? Vou parar para fazer aqui uma relação, a dúzia dos químicos. Porque uma dúzia, 12. Não importa as unidades. Mas dentro da química, nós temos átomos, elementos químicos, moléculas, íons, certo? Esse é o mundo da química, a linguagem química. Então, quando eu falar 1 mol de ferro, então você não vai dizer que são 12 átomos de ferro. Por isso que falamos mol, né, e comparamos a dúzia dos químicos, para você ter esse valor também fixado. Porque 1 mol é muita coisa. É na casa de sextilhões de, não importa se é átomo, se é um composto iônico, se é uma molécula, entendeu? É isso que nós vamos aqui trabalhar esses conceitos. Mas se tratando de concentração, fica, via de regra, que é a quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria ela está existente com base no átomo de carbono 12, que é o isótopo, que é utilizado para servir como parâmetro para determinar as massas dos demais átomos. Vamos fazer essa abordagem. Dividido pelo volume da solução em litros. Então, quando falarmos em concentração molar, lembre-se que tem mol. E mol é a quantidade de matéria. E como que nós vamos determinar esse mol e deixar clarinho para vocês? Vem comigo aqui. Quantidade de matéria, mol. O volume da solução em litros. Se tiver em outra unidade, converta. Certo? Agora vejam só as fórmulas que vocês têm aqui colocada no quadro para tentar identificar qual é a letrinha que corresponde àquele número que está no enunciado do exercício. Ok? Então, fiquem atentos a essa primeira informação. M maiúsculo, a gente fala emão, é a concentração molar. Tá aqui, a concentração molar. O que é esta concentração matematicamente? Ela é igual a N1. Quem é N1? N1, olha só o que está escrito N1 em algum lugar aí. Número de mols. Por quê? O que é a quantidade de matéria? Mol. Então, quem que representa essa quantidade de matéria? N1. N1. Tudo que tem índice 1, eu afirmo para vocês que está relacionado com
a massa ou o número de mols de quem? Está aqui, ó, do soluto, certo? Aquilo que tiver índice 1, você já sabe em aulas anteriores que está relacionado ao soluto. Se é N1, é massa do soluto. Se agora está escrito N1, você tem número de mols do soluto. Porque tem o índice 1 para poder você fazer essa relação. Se fosse 2, número de mols do solvente. E se não tivesse o 1 e o 2, número de mols da solução. E assim você faz para todas as outras letrinhas. Então, o número de mols dividido pelo volume. Está escrito, ó, dividido pelo volume da solução em litros. Então, esse traço, nós estamos fazendo o quê? Uma divisão. Quem é que está aqui em cima? O número de mol. E aqui embaixo está volume. Então, a relação é mol por litro. Qual é a expressão desta concentração? Mol por litro. Porque N1 é o número de mols e o volume vai estar em litros. Então, mol por litro, ok? Molaridade, mol por litro. Sempre volume em litros. Sempre em litros. Agora, olha só. Se não tem como eu calcular o número de mols, né, no exercício, se não tem o número de mols no exercício, olha como que você vai usar uma segunda fórmula. Vou calcular o número de mol para depois substituir aqui, correto? O que é que você vai fazer? Procurar no exercício a massa do soluto em gramas. O que é o M1? Opa, é aquilo que foi usado, é aquilo que foi levado para uma balança. E a balança registrou a massa dessa substância em gramas. Se tiver em quilo, converta. Se tiver em miligramas, converta. Nós já aprendemos a fazer isso. Então, você vai transformar tudo que tiver em massa, em uma outra unidade de medida, você chame para grama. Converta para grama. E o que é esse MM? Opa! Massa molar. Então, queridos, para determinar a massa molar, precisamos consultar a tabela periódica. Precisamos consultar a tabela periódica. Por quê? Vou chamar de TP, tá? TP, tabela periódica. Porque lá na tabela periódica existem as massas atômicas de cada elemento químico daquele. Tem o número atômico e tem a massa atômica. Então, o que é que nós precisamos buscar? A massa atômica. Já eu te dou essa demonstração. O que é massa atômica, massa molecular e massa molar, com base na substância. Então, eu preciso enxergar no exercício se está falando de açúcar, de sal, falando de um hidróxido. Então, vai vir sempre a molécula ou composto no enunciado. E aquele composto, de fórmula química apresentada e escrito o significado, eu precisamos ir consultar a tabela periódica para tirar as massas molares, ou as massas atômicas, daqueles elementos químicos que constituem uma molécula, ou um outro composto iônico. Então, para determinar o número de mols, caso eu não tenha no exercício, eu vou ter uma massa. Beleza, tem a massa no problema. Disse que foi pesado 2 gramas de sal de cozinha. Quem é o sal de cozinha? NaCl. Ok? Digamos que eu tenho a fórmula do sal de cozinha, NaCl. Olha o composto. Preciso buscar a massa atômica do sódio e buscar a massa atômica do cloro. Somando essas duas massas individuais, você vai encontrar uma massa molar da substância. É assim que nós vamos proceder nessas etapas. Quando você encontrar a massa em gramas no exercício e dividir pela massa molar com base na consulta da tabela periódica, você vai encontrar o N1, que é o número de mols. Aí você substitui na primeira fórmula para dividir pelo volume que está à espera. Porque, de repente, você está preparando o volume de 1 litro.
Você está preparando, na verdade, uma solução de 500 ml ou de 200 ml. Este volume, faz favor, converta para litros. Não deixe na unidade que se encontra, a não ser que ele já esteja em litro. Queridos, para você não ficar usando duas fórmulas, que vai dar um pouquinho aí de trabalho, digo eu, você usa essa aqui, ó, é única, porque você substituiu N1 por massa do soluto, dividido pela massa molar. O que é que essa massa molar ela expressa em quê? É a massa em gramas para 1 mol da substância. Então, conforme a substância muda, muda quem? Muda a massa. Mas e a quantidade de mol? É a mesma. Lembra da dúzia? Sendo igual a 12, uma dezena sendo igual a 10. E um mol sempre vai ter a mesma quantidade, não importa a substância. Depois eu te apresento. O que é que você vai ter aqui? Uma única fórmula que diz que a concentração molar é igual à massa do soluto em gramas, dividido pela massa molar da substância em gramas por mol, vezes o volume da solução em litros. O que é que aconteceu? Nós pegamos duas fórmulas e concentramos em uma só. Então, dessas três, você usa a de baixo, que ela é completa. Mas vai ter exercício que você nem vai precisar usar a de baixo. Usa a primeira ou usa a segunda. Vai depender do exercício. Não estou afirmando que todo exercício será respondido com uma única fórmula. Certo? Mas 99% eu respondo usando essa fórmula aqui de baixo. Que ela é a fórmula mãe. Que ela engloba as duas outras de cima. Tudo bem? Unificou em uma só. Então, o que é que eu vou mostrar aqui para vocês? Como determinar a massa molar da substância, com base na tabela periódica. Aí depois a gente elabora exercício e aplica para poder ver essa substituição de letras por valores. E fazemos o nosso cálculo. Então, vamos fazer algumas demonstrações de como é encontrado essa massa molar, com base na tabela periódica. Por isso que é mais uma ferramenta que vocês têm que ter do ladinho aí de vocês, na hora de fazer as listas de exercício, a tabela periódica. Pode estar no seu celular, né? Você tirou um print, tem ela lá nas galerias, ou você pode imprimir uma tabela periódica. Vamos lá, queridos. Vamos pegar aqui o NaCl. O NaCl é um soluto, sal de cozinha. Sal de cozinha. Independente do exercício lá, vamos imaginar como determinar a massa molar da substância. Vocês já estudaram, né? Já passaram por esse conteúdo, mas eu vou revisar, porque faz parte do processo. Tá certo? Então, vamos lá. Você vai até a tabela periódica e vai encontrar o sódio separadamente em um quadrinho daquele, dizendo que a massa é de 23 unidades de massa atômica. Unidade de massa atômica. Para o sódio. Consultou também o cloro. 35,5 unidades de massa atômica. Pronto. Encontrei esses dois átomos, ou esses dois elementos, lá na tabela periódica. Pronto. O que é que nós vamos ter que fazer? Somar. Somando isso aqui vai dar 58,5. Então, o que é que nós temos aqui? A massa de 58,5 unidades de massa atômica. Já poderia usar isso aqui no lugar do MM, lá da fórmula que é de massa molar? Poderia. Só que, numericamente, está igual, né? Numericamente igual. Olha só a unidade. Unidade de massa atômica. Não está em gramas por mol. Certo? Não está em gramas por mol.
E como que eu encontro esta relação de gramas por mol? 58,5 é a unidade de massa atômica. Ou simplesmente poderia estar com a letrinha, ó, com a letrinha U, que é a mesma compreensão, UMA, unidade de massa atômica, ou simplesmente unidade. Quem foi escolhido para servir como parâmetro para determinar as outras massas? O átomo de carbono, 12. Certo? Pegou-se um átomo de carbono, na natureza, o carbono 12, você tem o carbono na forma de grafite, na forma de diamante, na forma dos grafenos, dos fulerenos, né? Existe o carbono, montando estruturas cristalinas bem diferenciadas. E o que eu quero dizer? Que esse cara foi escolhido para servir como base de medir ou comparar outras massas. Porque nós sabemos que o metro mede comprimento, certo? Litro, medida, volume. Tonelada, quilo, grama, é massa, balança. E os átomos, qual foi o parâmetro? Então, existiu pesquisas experimentais, dividiu o carbono em 12 fatias, como se fosse uma pizza aí, ó, como se fosse uma pizza. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pedacinhos. Por quê? O carbono, ele tem massa atômica 12, certo? A massa atômica do carbono é 12. Então, pegou o carbono, 12, partes iguais, e fez isso aqui, ó. O que você tem aqui? 12 avos. De quem? Do carbono. Qual é a massa do carbono? 12. Então, essa fatia aqui representa o quê? Uma unidade. Então, por isso que a quantidade de matéria, as massas atômicas que se determina, sempre tem um parâmetro inicial da onde tudo vai partir. Foi o carbono de massa atômica 12. Então, 1/12, que é a fatia de 1 do total de 12, representa uma unidade. Então, se eu vou pegar o sódio tem massa atômica 23 unidades. Então, eu tenho uma unidade? Tenho. E o sódio vai ter quantas? 23 unidades. Com base sempre em quem? No carbono de massa 12. Se eu pego o cloro, 35,5 unidade, com base sempre ao carbono de massa 12, porque isso aqui é do carbono. Os outros átomos vou comparar com o carbono. Quantas vezes é maior, quantas vezes pode ser menor. Certo? Então, aqui, quando eu faço o desenho da balança, fica melhor para você até deduzir aqui comigo, ó. E o desenho da balança. Está em equilíbrio. Veja só. Aqui eu vou colocar um átomo de carbono 12. Ok? Do lado de cá, quantas unidades desse carbono de massa 12 seriam necessárias para ficar iguais os pratinhos? Aqui eu tenho um carbono de massa 12. Quantas unidades seriam aqui para igualar? Vamos lá, pessoal. Numa bandejinha da balança aqui, eu tenho um carbono, ou seja, eu tenho um átomo, beleza, 12. Eu tenho um átomo de massa 12. Eu perguntei unidades. Então, serão necessárias 12 unidades. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, cada bolinha dessa é isso aqui, ó. É 1/12 do carbono de massa 12, correspondendo a uma unidade. Então, se o carbono tem massa 12, seriam necessárias 12 bolinhas de uma unidade. Se 1 quilo que a gente pede de carne, 1 quilo de farinha, você teria 1000 gramas. Então, seria 1000 pesozinhos, cada pezinho daquele de 1 grama. E do outro prato, eu tenho uma
uma substância de 1 quilo. Certo? Então, 1 quilo tem 1000 gramas. Se fosse pensar assim, tá? É muito fácil você imaginar aquela unidade, ela sendo distribuída em pequenas outras unidades. Agora, vamos mudar a coisa. Eu mantenho esse carbono aqui 2 vezes. Ó, carbono 12, carbono também 12. Certo? Olha só. Seria 24 unidades, né? Mas agora, eu vou colocar um átomo aqui. Um átomo de massa quanto aqui? Seria o quê? Vamos imaginar um átomo. Qual seria a massa desse um átomo para poder dar igual a isso aqui? 24. Aí eu vou buscar onde? Lá na tabela periódica. E olha o que é que nós encontramos. Magnésio. Tá vendo que nós encontramos a tabela periódica, o magnésio que tem uma massa de 24 unidades. Então, um átomo de magnésio são necessários 2 átomos de carbono. Porque cada carbono tem 24 unidades. Né? Porque o magnésio ele tem uma massa de 24. O número atômico dele é 12. Né? A massa dele que é 24. Então, seriam necessários quantos átomos de carbono? Átomos. Tá. Então, o que é que acontece? Aqui, tirar esse cara daqui para não confundir, né? Então, um átomo aqui, ó. Aqui você tem um átomo, uma bola só, imaginando uma bola de magnésio. Massa 24. Seriam necessários quantos átomos de carbono de massa 12? 2. Quantas unidades do carbono 12 seriam necessários? 24. Olha só o que nós estamos falando. Que isso aqui corresponde a um átomo de magnésio. Qual é a massa desse magnésio? 24. Se tratando de átomos de carbono, eu terei 12. 2. Porque 12 mais 12, 24. A massa de um único átomo de magnésio. Pergunta. JP, agora seriam quantas unidades necessárias do carbono de massa 12 para dar a massa de um átomo de magnésio 24? Querido, 24 é 24. Unidade. O número que for aqui 30 é 30 unidades. For 50 é 50 unidades. For 23 é 23 unidades. Comparando ao átomo de carbono 12. Tá? Então, seriam necessários 2 átomos de carbono. Só a massa do carbono, 12. Agora, de unidades, seriam 24 unidades de 12 do carbono de massa 12. Então, isso aqui corresponde a uma unidade. Que somando tudo, eu vou ter 24 unidades, que vai dar igual a massa de um único átomo de carbono. Então, a pergunta é bem clara. Se você vai determinar massa, você vai pensar quantos átomos de carbono são necessários, comparado àquele. E quando abre para fazer pergunta de unidades, é a fração, 12 átomos. Quantas unidades serão necessárias? Venho aqui um prato, coloco um átomo aqui de... um único átomo aqui de massa 60. Beleza? Um único átomo. Quantos átomos de carbono de massa 12 serão necessários no outro prato da balança? Quanto? Um único átomo aqui, de massa 60. O lado de lá, eu estou perguntando, quantos átomos de carbono de massa 12 serão necessários para igualar? 5. Perfeito, muito bem. Parabéns, Isabela. 5. Porque 60, gente, ó, tá pegando a manha, né? 60 dividido por 12 deu o quê? 5 vezes. Você pegou a massa do átomo, dividiu por 12, que é a massa de um carbono, e encontrou um resultado de
5 átomos de carbono. Cada carbono tem massa 12. Se você resolver 5 vezes 12, dá 60, que iguala os pratinhos da balança. Beleza? Tudo pizza? Tá aí a explicação. Um átomo de massa 60, que eu não sei quem é, da tabela periódica, corresponde a 5 átomos de carbono de massa 12. Seriam quantas unidades do carbono 12? 60. Seria 60 unidades aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até dar 60. 60 bolinhas. Cada bolinha, uma unidade. De quem? Um 12 do carbono de massa 12. Ok? Então, isso aí é o quê? É massa atômica dos átomos com base na unidade escolhida para ser padrão e determinar os outros, podendo comparar para mais ou para menos. Tudo pizza? É isso aí. Aí você tem aqui, vamos lá, um átomo de hélio. Ó, um átomo de hélio tem massa 4. E aí? Quantos... Vou fazer a pergunta. Quantos átomos de carbono para dar massa 4? Ou não tem jeito? Ou vai ser pedaço do carbono de massa 12? Hã? Eu tenho um átomo de hélio. Massa do hélio é 4. O carbono, vou colocar aqui, o carbono, você não pode esquecer que tem massa 12. Então, quer dizer, um átomo de carbono é 12. E aqui é hélio, um átomo é 4. Então, eu não vou precisar de um átomo de carbono, né? Vou precisar o quê? Partes desse átomo de carbono. Ou seja, o carbono é 12 dividido por 4. 3 vezes maior que um átomo de hélio. Olha aí a comparação bacana. Você não vai ter aqui um átomo de carbono. Então, você vai ter, ó, para poder você, 4 por 12. Ó, 4 por 12. 4 por 4, 1. 12 por 4, 3. Olha o que você vai ter de carbono. Uma terça parte do carbono de massa 12. Certo? Por quê? É 0,33 unidade de carbono para dar a massa de 4 unidades do átomo de hélio, porque um átomo de hélio é 4. Agora, se eu perguntasse, quantos átomos de hélio são necessários para dar a massa de um carbono? Quanto? Quantos átomos de hélio serão necessários para dar a massa de um átomo de carbono? 3. 3 vezes 4, 12. Olha aqui o inverso. Isso aqui é para achar a quantidade de massa de carbono comparada ao hélio. Agora você faz o inverso, que você vai descobrir quantos átomos de hélio seriam necessários. Aí você passaria a ter o quê? Ó? 3 átomos. Olha lá. 3 vezes 4, 12. Aí eu tiraria a fração, ficaria o quê? 1 carbono de massa 12 igual a 3 átomos de hélio. Cada hélio tem 4, 4, 4. 3 vezes 4, 12. Tudo pizza? Ok. Então, você sempre vai buscar um pouquinho essas informações aqui para entender da onde vem as massas atômicas, que é feito um cálculo, né, de porcentagem desses átomos na natureza, com base nos isótopos, os mais estáveis, faz-se um cálculo de média ponderada e leva para a tabela periódica aquele resultado obtido. Por isso que a tabela tem o carbono isótopo 12, porque tem o 14. O que é isótopo? Mesmo número de prótons. O que é que mudou? A massa. Beleza? Então, voltando ao experimento aqui que nós estávamos fazendo, ó, então você encontrou uma massa de 58,5 unidades. Você pode ter também isso aqui, o quê? A massa atômica. Massa atômica. Agora, com esse mesmo número aqui, você pode obter outra massa, que é a massa molecular.
molecular, que vai ser igual a 58,5 gramas. O que foi que mudou? Ó, massa da molécula. Massa molecular. Numericamente é igual à massa atômica. O que foi que mudou? Que a massa molecular é expressa em gramas e a massa atômica ela é expressa em U. E agora vem a terceira massa, que é o assunto que nós estamos aqui tratando. A massa molar. E a massa molar, ela é expressa em gramas por mol. Numericamente, você vai ter o resultado aqui, ó, 58,5 gramas por mol. Dá uma olhada nas 3 unidades de medida. Massa atômica é onde tudo começou. 1U. Dependendo do elemento, você busca na tabela, cada um tem uma massa atômica. Aquela massa atômica, numericamente, é igual à massa de uma molécula. Massa molecular. Só que agora, ao invés de ser U, passa a ser G. A massa em gramas. Ponto. E por último, a massa molar. Mesmo valores, ó, mesma unidade, mesmo valor para todo. Por isso você não tem como errar. Você fala massa atômica, fala massa molecular, fala massa molar, mas o resultado em números é igual. Tem que ficar atento só ao finalzinho da unidade, ó. Gramas para 1 mol. Massa molecular é apenas em gramas. E a massa molar aumenta o mol, que é a 12 dos químicos, que diz assim, ó. 1 mol de NaCl tem massa de 58,5 gramas. O que é um mol? É a massa que você obteve fazendo tanto do cloro quanto do sódio. Porque o sódio é 23 e o cloro foi 35,5. Quando somou os dois, olha o que é que deu. 58,5. Então, essa é a massa correspondente sempre para 1 mol. Isso aqui, queridos, 1 mol do cloreto de sódio tem massa 58,5 gramas. Que se tratando de moléculas, olha o que é que vai acontecer. O número de Avogadro. Olha aí, átomos, moléculas, íons. Esse númerozinho aqui que vocês já viram. Então, quanto que vale 1 mol? 1 mol é este valor. 6,02 vezes 10 elevado a 23. O quê? Íons, átomos, moléculas. Entendeu? É isso que vai agora entrando na nossa mente, que 1 mol sempre vai ter o mesmo valor, como uma dúzia vale 12. Uma centena vale 100. Então, e 1 mol? Uai, 1 mol para a química é esse valor aqui. Não é 12, nem 100, nem 1000. É 6,02. É uma constante de Avogadro. Nome do Avogadro. O cara que determinou experimentalmente como chegou a essa numeração. Olha outro caso. 1 mol de cálcio. 1 mol de cálcio. O que você vai fazer? Vou buscar esse valor dessa massa do cálcio aonde? Na TP. Você vai aonde? Buscar na TP, tabela periódica. Aí você pega a tabela periódica e procura, vai encontrar isso aqui, ó. Olha o que você encontrou lá na tabela periódica. 40. A massa de quem? Do cálcio. Então, quanto que vale? 6,02 vezes 10 elevado a 23. O quê? Átomos, moléculas ou íon. Vai depender do que ele está pedindo no exercício. O que é que você está analisando? Que sempre é a mesma quantidade de 1 mol. O que é que foi que mudou? Aqui é uma substância, sal de cozinha. Aqui é um metal, cálcio. O que é que eles diferenciaram aqui? Eles diferenciaram nas suas massas. Massa de uma substância, 58,5, do cálcio deu 40, mas o que é que eles têm de igual no final? A mesma quantidade
em matéria. Porque todos esses valores aqui estão para 1 mol. A quantidade de matéria do cloreto de sódio, a quantidade de matéria do cálcio, sempre vai fornecer a mesma quantidade de átomos, moléculas ou íons. Ok? Se trazer outro exemplo, ó, 1 mol do gás oxigênio. Ó, 16 é a massa do oxigênio. Vezes 2. Ó, oxigênio. 16. Aonde você achou esse 16, JP? Tabela periódica. Só que ele está se repetindo quantas vezes? 2. 16 vezes 2, 32. Então, quanto que é a massa de 1 mol da molécula? 32 gramas. Essa quantidade vai estar para 6,02 vezes 10 elevado a 23. Certo? Sim, sim, sim. Aqui eu estou só puxando, com certeza, porque ali você está tendo 1 mol de átomos. Aí, 2 vezes a quantidade em átomos. 1 mol do cálcio. Então, se tratando de átomo, 1 mol da molécula. Então, aqui você tem uma molécula. Agora, se fosse se tratando de átomos, 2 átomos. Vezes 2. Se tratando de molécula, uma molécula. Então, esses índices, eles falam muito por nós. Se ele fala em átomos, quantos átomos tem? Muito bem colocado, viu, Isabela? 1, 2. 2 vezes o valor em átomos. Se for do cálcio, 1 átomo, né, de cálcio, 1 vezes 6,02. Agora, vamos mudar a história. 1 mol de uma molécula, 1 mol de O2. Eu estou me referindo a uma molécula do gás oxigênio. Então, seria o quê? Uma molécula vezes o valor em moléculas. A resposta aqui passaria a ser, agora, ó, moléculas. E se fosse em átomos? Você trocaria o 1 por 2. Porque você tem quantos átomos na molécula? 2. Certo? Então, você começa a trabalhar o que é mol, né, relacionado à massa e a átomos e moléculas, ou íons. Aí eu tenho que especificar qual dos íons nesses compostos estão se referindo. Se é o íon de sódio, se é o íon de cloreto. E aí a gente vai estudando isso aí na estequiometria das reações químicas. Tudo pizza? Então, o que é que ficou de conclusão para nós aqui, ó? Que todos têm a mesma quantidade em mol. O que é que mudou? A substância e as massas. Mas o que eu quero dizer é que a quantidade, se tratando de átomos, ou moléculas, ou íons, para 1 mol, sempre vai ser uma constante de Avogadro. O que vai alterar essa constante é o que ele se refere a átomos, ou moléculas, ou íons, porque aí você multiplica pelo número, como se fosse um fator correspondente às substâncias. Mas, para não ficar mais perguntando, 1 mol, quanto que vale 1 mol? 6,02. Para efeito de cálculo, tem autor que usa só o 6, tá? Para efeito de cálculo, tem autor que usa só o 6, não usa o 0,2. Aproximadamente vai ser, sabe, a diferença bem pequenininha. Isso aqui é importante, essa entrada que eu estou fazendo, de buscar essas informações e colocar dentro do contexto já dos enunciados, das questões. Poderia muito simples chegar e colocar só a substância, você calcula a massa e já vai para a fórmula e resolve. Mas esse contexto aqui é muito importante, esses minutos que nós estamos fazendo. Então, as massas atômicas, elas são a base para você determinar a massa molecular ou a massa molar. Sempre a massa correspondente para 1 mol. Vamos lá. Vamos seguir viagem aqui. Ó, C6H12O6. Aqui eu tenho a fórmula da glicose. É um soluto. Glicose. Como que você vai proceder aqui para resolver o probleminha, ó?
Ó, o que é que você vai fazer lá? Procura na tabela periódica quanto é a massa atômica do cara. 12. Multiplicado por quanto? 6. Dá 72. Certo? Hidrogênio na tabela periódica. Consulte. Uma unidade de massa atômica. Multiplicado por quanto? 12 vezes. Oxigênio na tabela periódica. Procure. 16. Multiplica quantas vezes aqui? 6. Deu quanto aqui? 96. Soma tudo. Dá quanto? 10. Vai 1. 8, 9, 18. Olha o que é que você obteve. 180. O quê? Pode ser 180 U, 180 gramas, 180 gramas por mol. O que é que nós estamos querendo? A massa molar. Então, numericamente, tudo está igual. Mudando apenas a unidade de medida final da grandeza. 180 U, 180 gramas, que é massa atômica, massa molecular e massa molar. Porque a massa molar ela tem que apresentar o mol no final. Por quê? Você sabe que um mol tem massa 180 gramas. Se for para Avogadro, tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Um exemplo. Correto? O que é que você encontrou? Essa massa aqui. Quem é esse 180? É a massa molar que você vai usar lá naquela fórmula que tem o NM. Massa molar. Massa molecular. Falei massa molecular, Jota, mas coloquei 180. Certinho. Não vai fazer você cometer o erro, mas é bom a gente familiarizar as unidades de medida. Tudo pizza? Então vai vir a substância no exercício. O nome da substância. Tem autores que colocam o nome da substância e você fica assim, mas como é que nós vamos saber a fórmula da glicose? Às vezes, não é eu. Às vezes eu tiro lá de uma universidade, aquele vestibular que já aplicou aquela questão, e coloca lá, por exemplo, a fórmula de uma substância aí. Vamos pensar, álcool etílico. Aí você consulta, álcool etílico. Fórmula do álcool etílico. Vai aparecer a fórmula molecular do álcool etílico. Aí, em cima daquela fórmula, você determina a massa molar. Não vai dar errado. Muitas das vezes vai faltar essa informação de fórmula, mas você tem o nome. Pode buscar a fórmula. E outra é ter a fórmula. Se eu tenho a fórmula, eu não quero nem saber o nome, entendeu? Porque eu já calculo em cima o que você está querendo encontrar, que é a massa molar da substância. Tá vendo? O mol sempre tem a mesma quantidade. Não importa se é cálcio, se é glicose, se é oxigênio, nitrogênio, enfim. Agora, fica atento. Moléculas, átomos e íons. Depende da reação química que for apresentada. Bora fazer aqui um modelo, porque até agora você está pensando assim, JP, a aula tá bacana, mas ainda não vimos nenhum exercício falando sobre solução para determinar a concentração molar. Agora vem essas informações mais fácil. Olha aqui. O que é que nós vamos escrever? Ó. Preparou-se uma solução. Preparou uma solução de hidróxido de sódio. Olha lá, a substância. Aí vem entre parênteses, né? Vamos colocar o significado. Hidróxido de sódio, aquela mesma soda cáustica. Ó, preparou uma solução de hidróxido de sódio, dissolvendo 4 gramas, em 800 ml de solução. Qual a molaridade?
Ó, vamos deixar assim esse exercício. Olha só, vem aparecer o exercício. Beleza. Vamos descobrir agora quem são as substâncias ali, presente. 4 gramas. Ó, preparou uma solução. Você está dentro do laboratório, vai preparar uma solução. Essa solução você vai medir, ó, 800 ml. Certo? Então, você vai ter 800 ml. Isso aqui é o quê? Volume da solução de 800 ml, certo? De quem? De hidróxido de sódio. Então, você tem um frasco de hidróxido de sódio lá na bancada. Vamos supor que você chegou, né? Claro, está no laboratório. Você tem um frasco bonitinho, rotulado, com todas as informações necessárias, ó. Você tem um frasco com a solução do hidróxido de sódio. Certo? Olha lá. Então, você tem aqui o frasco com hidróxido de sódio. Vai tirar dessa solução, ó, você vai tirar dessa solução quantos ml? 800. Então, você vai preparar essa. Então, aqui dentro você tem 800 ml de hidróxido de sódio. Dando sentido às coisas, né? Então, você tirou lá do frasco, em cima da bancada. Está lá a bancada. Você tirou daquele frasco uma quantidade de 800 ml e colocou aqui dentro. Beleza. Foi também na balança e pesou 4 gramas em pastilha do hidróxido de sódio. 4 gramas. Usou a balança, né, tarou a opção, colocou aquele pratinho lá em cima, foi colocando as pastilhinhas de soda, né, de luva, máscara, tudo arrumadinho, os EPIs. Você registrou 4 gramas. Então, 4 gramas é a massa do soluto, tá lembrado? Ó? M1 é a massa do soluto registrado numa balança. Correto? E aqui é o volume. Só que o volume aqui você tem que dividir por 1000. Por quê? 800 por 1000, você vai achar um volume de 0,8 litros. O volume tem que ser expresso em litros, porque ele pediu concentração molar. E para encontrar essa concentração molar, você não vai, talvez, conseguir resolver sem ter que encontrar a massa molar da substância em cima da fórmula do hidróxido de sódio. Vamos ver. Hidróxido de sódio. Na tabela periódica, olhou na tabela periódica, o sódio 23. Oxigênio na tabela, 16. Hidrogênio, 1. Somou tudo isso aqui, você encontrou 40 gramas por mol. Olha lá o que você encontrou. A massa molar. 40 gramas está para 1 mol. Beleza. E agora? Vai usar a regra de 3 ou quer usar a fórmula? 1 mol tem massa 40 gramas. Quantas gramas pesada na balança? 4. Vai ser X. 40x. É igual a 4. X é igual a 4 dividido por 40. X é igual a 1/10. 0,1 o quê? Mol. Achou? Mol. Quem é mol? Você tem o quê? Mol. N1. Tá lembrado? Você está encontrando N1. Então, você pode trabalhar pela regrinha de 3. Achei lá, ó, 40 gramas para 1 mol. E quantas gramas foi pesadinha na balança? 4. 4 gramas corresponde a quantos mol? 0,1. E agora? Ele me deu volume, né? 0,8. Então, esses 4 gramas aqui, que você colocou, você obteve 0,1 mol. Vamos ver se é verdade. 0,1 mol
está para 0,8 litros. Verdade? Você tinha um volume a ser preparado de 800 ml. Pesou 4 gramas, colocou ali naqueles 800, mexeu, preparou uma solução. Qual é a concentração? Vamos encontrar, para colocar no rótulozinho do frasco. Então, 0,1 mol está para o volume a ser preparado de 0,8. Agora, qual é a concentração correspondente a 0,1 mol? Olha aqui, querido. Quando fala em mol por litro, que a concentração molar, ela é expressa em mol por litro. O que é esse por litro, quando a gente escreve? É o mesmo que falar 1 litro. Então, 1 litro vai corresponder Y. 0,1 mol, lembra que 4 gramas correspondeu 0,1 mol. E essa quantidade está em 0,8 litros. E agora eu quero encontrar a concentração molar expressa em mol por litro. Então, está trazendo o litro da expressão. Então, vai ficar 0,8Y, que é igual a 0,1. Multiplicando cruzado, né? Y é igual a 0,1 dividido por 0,8. Y é igual, corta as vírgulas aqui, é o mesmo que dividir 1 por 8. Vamos lá? Deu quanto? 1 por 8, 0,10 por 8, 1. Para 10, né? 2 de novo. Certo? Baixa 0, 20 por 8, 2. 2 vezes 8, 16, 4. 40 por 8, 5. 0,125, né? Então, achou a concentração. Então, Y é igual a 0,125. O quê? Está debaixo de quem? Mol. Para quanto? Litro. Pronto, você achou o resultado final aí do exercício. Então, você fez dois passinhos, né? Você fez 2 passinhos. Achou a primeira fórmula do composto do exercício, determinou aqui a letra MM, que é a massa molar, e começou a trabalhar na regra de 3. Tá? Depois dessa primeira parte, você veio para essa segunda parte. Aqui. E finalizou o exercício aqui. Mas se eu quero fazer usando a fórmula? Tem muito disso, né? Vamos aqui colocar a fórmula e amarrar as informações aqui. Aquela fórmula que você tem. Concentração molar é igual a M1, olhando lá, massa molar, volume da solução em litros. Essa aqui que eu disse que é a fórmula mãe e a fórmula pai. Vamos lá. Quer achar a concentração? Quer? Quantos gramas pesado? 4. O que é o M1? Massa daquilo que foi pesado em uma balança. Massa do que foi pesado. Tá lá. Dividido. MM. Opa, o MM nós fizemos a continha e encontrou, ó, 40, tá lembrados? Do hidróxido de sódio? 40 gramas por mol. Ok? De quem? Do hidróxido de sódio, né? Você lembra que foi citado o hidróxido de sódio. Então, a massa molar dele foi igual a 40 gramas. E o volume da solução? 0,8 litros. Por quê? Olha o volume aqui aonde está. É o mesmo que você tinha lá no exercício, 800 ml. Então, você dividiu por 1.000. Fazendo a continha, ó, grama, corta grama, né? Ó, coloquei as unidades para você ver o que sobra. Tira grama, corta grama. Sobrou o quê? Mol e sobrou litro. Então, a expressão é mol por litro. Ok? 4 está lá em cima.
40 vezes 0,8. 0,8 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 32, né? Aí eu coloco o zero do 40. 4 vezes 8, 32. Coloco o zero do 40 no final e tiro uma vírgula. 32. Resolvendo isso aí, 4 por 4 dá 1. 32 por 4 dá 8. Olha aqui onde você está. Tá vendo? Chegou na mesma fração. E aí, quando resolve o problema, 0,125. Aqui. Então, galera, vocês podem escolher a regrinha de 3, faz duas continhas de regrinha de 3 e mata. Ou você pega a fórmula, substitui os dados e resolve. Ok? O que é isso aqui? Mol por litro, 0,25 mol por litro. Tem autores que colocam mol vezes litro elevado a menos 1. Ou mol por litro. Porque aqui está embaixo, ó, e quando eles passam para cima, inverte, menos 1. Ó, mol por litro é o mesmo que mol dividido por litro. Se eu passar esse litro para cima, ele passa invertida. Só que agora é multiplicando. E o que é a fração? O inverso. Fração com expoente negativo. 1 sobre ela. Não é isso? Inverteu. Pergunta? Ficou tranquilo? Tá vendo como é que é jogar as informações no exercício? E do exercício você tira para resolver? Regra de 3. Faço duas regrinhas de 3. Ou pego uma única fórmula e resolvo. Então, qual é a concentração? Vocês determinaram no laboratório que aquela concentração lá preparada, você encontrou uma concentração de 0,125. Pegou a etiquetinha, escreveu esses valores e colou naquele frasco. Que estava fechadinho, que você recebeu lá 800 ml, 4 gramas foram colocadas ali dentro, preparou aquela solução de 800 ml. Qual é a concentração lá dentro? Não sei. Então, vamos fazer a conta. Ah, encontrou? Então, escreva no rótulo, 0,125, data. Coloca a data de hoje, 29 de março de 2021. Quem fez? Ana Beatriz. Então, coloca o nome da Ana Beatriz, ou o grupo que ela preparou, e assim por diante. Terminou? Estoca, guarda na sala de reagentes. Porque outros professores poderão utilizar já aquelas concentrações preparadas. Você preparou uma solução. Então, mais um, né? As informações, até aqui, ó, fizemos um cálculo de massa molar do hidróxido de sódio e vamos encontrar outra situação aqui. Número 2. Uma solução de ácido sulfúrico, ó, ácido sulfúrico. Você tem uma solução de ácido sulfúrico. Qual a fórmula do ácido sulfúrico? Opa, quem já sabe, já busca, né, na mente, H2SO4. Tem 0,1 molar. Qual a massa desse ácido? Qual a massa desse ácido ionizado? A gente vai mudando a linguagem, né? Qual a massa desse ácido ionizado em 500 ml da solução? 500 ml da solução. Pronto. Tem autores que vai dizer assim, ó, massas molares. Já vai ajudar para você não ir na tabela. Massa molares. Aí ele coloca
gramas por mol, né? Faz aqui uma redundância, massa molar, então vou especificar aqui. Hidrogênio, 1. Enxofre, 32. Oxigênio, 16. Pronto. Tipo, não vai na tabela periódica e resolva. Por aqui mesmo, para poder ganharmos o tempo. Beleza. Olha aí. Ele quer encontrar alguma coisa. Ele vai preparar uma solução de ácido sulfúrico. Solução bastante concentrada. Lembre-se. A concentração já foi dada. O que no outro exercício nós encontramos no cálculo. Então aqui já tem a concentração. O que é que ele quer encontrar? Quantos gramas foram, né? Olha aqui. Olha o frasco do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico está aqui, ó. Bancadinha aqui em cima lá do nosso laboratório. Está aqui. Está lá. O ácido sulfúrico na bancadinha. Fechado. Né? Libera vapores, volátil aí. Ácido sulfúrico. A concentração do ácido sulfúrico já tem, ó. 0,1 M. H2SO4. Então, esse frasco aqui, existe aqui dentro um volume de meio litro. Ó, o que é que você preparou? 500 ml. Qual a concentração? 0,1. O que é que você tem? Volume. Beleza. Então, meu irmão, 500 ml eu vou dividir por 1000. O volume aqui passa a ser agora 0,5 litros. Que a metade de 1000 é 500. Então, a metade de 1 é 0,5. Beleza. Então, você tem volume e tem concentração. E ele pede qual a massa desse ácido. Então, ele quer encontrar a massa do ácido que foi pesado lá na balança. E colocada aqui dentro dessa solução preparada. Então, qual é a massa que foi adicionado aqui dentro? O ácido sulfúrico é nosso soluto, né? Pode ser líquido, pode ser sólido, pode ser gasoso. Quem é o solvente aqui? O solvente aqui já está na forma de solução, ó. Então, eu tenho água mais ácido sulfúrico. Então, preparou uma solução. Quantos gramas desse ácido foram pesados e colocados dentro desse recipiente, contendo meio litro? Então, vamos encontrar. Molaridade é igual a M1 sobre massa molar, precisa ir lá na tabela periódica, já tem os dados, volume em litros. Pronto. Concentração. Opa, a concentração já tem, ó. 0,1. Massa, não tem. Vai repetir, porque ele quer a massa. MM. Vou encontrar. Volume, era 500, mas dividimos por 1000, 0,5. Aqui eu tenho que encontrar na tabela periódica, ó. A massa molar do ácido sulfúrico. Beleza? Aí, como a tabela periódica já nos forneceu aqui na frente, então a gente aplica. Aqui, ó. Vai a tabela periódica, hidrogênio, 1. Multiplicado por 2. Então, 1 vezes 2. Certo? Vou mostrar lá em cima, por favor. Vai ser igual a 2. Enxofre. Massa dele, 32. Multiplicado por 1. Quando não aparece nada aqui, ó, é esse cara ali, 1. Vai ser igual a 32. Oxigênio na tabela é igual a 16. 16 vezes 4, que vai dar 64. Somando tudo isso, deu 98 gramas por mol. Encontrou o NM, ó. Então, a massa molar da substância, o ácido sulfúrico, ele tem uma massa molar de 98 gramas para 1 mol. Certo? E teria uma quantidade de átomos ou de moléculas
6 vezes 10 é 23. Molécula, uma. Átomos, está se referindo a quem? Pode ser o átomo de hidrogênio, pode ser o átomo de enxofre, pode ser o átomo de oxigênio. Se for o átomo de oxigênio, multiplique por 4. Se for o átomo de hidrogênio, multiplique por 2, tratando de átomos. Se ele não falou quem é, eu multiplico por 7. 2 mais 1 é 3. E 3 mais 4 é 7. Então, 7 vezes aquela constante de Avogadro. Beleza? Então, eu trago para cá 98. Ó. Quanto que é o MM aqui? 98. E embaixo, quando não tem, é 1, né? Multiplica cruzado, M1. Que você vai obter ali embaixo. Ó, M1. E agora, é pegar a calculadora 0,1 vezes 98 vezes 0,5. Multiplica aí para nós, fazendo favor. Enquanto eu apago bem aqui essas informações. Pega a calculadora, seu celular, ou sua calculadora que você tem aí, e multiplica. Deu. Já colocar aqui, deixa eu pegar, 4,9. Beleza. Então, olha só, multiplicou cruzadinho, M1 deu 4,9. O quê? A massa é dada em gramas. Olha lá. Então, registrou-se uma massa aproximadamente 5. 4,9. Se tivesse nas alternativas, eu tinha que escrever lá aproximadamente 2 pontos. Letra A, 5. Letra B, 4,8. Letra C, 5,4. Então, você ia chegar a quem? A 4,9 no teu cálculo. Aproximou mais de quem? De 5. Então, cuidado. Às vezes nem colocar o 4,8. Entendeu? Para não dar essa duplicidade de informação. Mas interessante é que você calculou a massa. Quanto? 4,9. Então, foi até uma balança, pegou o ácido líquido, mediu essa quantidade de volume que correspondeu a uma massa de 4,9. Tá? Não se esqueçam dessas informações. É importante. Aí você fala, JP, ácido é líquido. Como que eu vou registrar a massa numa balança? Se o cara é líquido? Você tem a balança. Ó, você tem a balança. Tem as opçõezinhas lá de você tarar. Aí tem a proveta de vidro. Ó, você tem a proveta de vidro. Aquela provetinha bonitinha, você coloca em cima lá da bancada do laboratório. Olha lá. Você colocou lá em cima. Por quê? Você vai colocar o ácido sulfúrico aqui dentro, com muito cuidado. E aí, o que acontece? Tem a opçãozinha lá da letra T de tara. Você tara para poder desprezar a massa da proveta, que é esse tubo cilíndrico, e começa a colocar o líquido aqui dentro. À medida que vai colocando o líquido aqui dentro, aqui começa a mudar os valores dentro da balança. Começa a mudar, 0,1, 2, 3, 1,5, 1,6, e você vai colocando gotinha a gotinha. Ó. Vai cair gotinha a gotinha aqui dentro. Chegou em 3,5, você já começa a diminuir aquela velocidade de gotinha. Uma, dá um tempinho, escorre na parede, por dentro, cai lá no líquido, lá no fundo. Aí chegou à conclusão, 4,9, aí você já registrou, foi 5 gramas. Então, é aqui que 4,9 às vezes não marca direitinho. Aí você já fala, não, professor, vamos marcar 5, pode ser? Aí tá certo. Entendeu? O líquido sendo registrado em massa. Eu não posso dizer com a água, tá? 5 mililitros, 5 gramas. Não posso dizer isso para todos os líquidos, somente para porque a densidade é de 1 grama por 1 ml. E aqui, quando é outro ácido qualquer, um líquido, outro qualquer, eu tenho que ter a massa dele e o volume dele de acordo com o cálculo. Tudo certo? Para determinar o volume, né? 500 ml é o volume da solução. Mediu 500 ml de água. Não precisou de balança. Colocou dentro de um frasco lá. Aí pesou 5 gramas do ácido sulfúrico. Eu precisei desse aparato aqui. Ácido em cima da água. Ele nela. Tá? Ele nela.
Então, água primeiro no frasco, depois ácido em cima. Porque se fizer o contrário, a reação complica e pode liberar vapores e queimar a nossa pele. Queimadura aí de segundo para terceiro grau. Seríssimo. E devido aos vapores, que pode até perder o teu olfato. Por isso nós trabalhamos dentro do laboratório com segurança e na capela, para trabalhar com corrosividade. Tranquilo? Então, mais um probleminha que foi determinar o quê? A massa. Ok? Pergunta, pessoal? Tranquilo até aí? Mais um? Vocês que mandam. Vamos fazer mais um, então. Ele não vai pedir para determinar massa molar no exercício. Ele vai pedir para determinar a concentração, volume ou massa a ser pesada do soluto. Mas MM, a substância sempre vai vir no exercício. Ele não vai pedir no exercício para calcule a massa molar. O objetivo maior é a concentração. A expressão mol por volume. Pode esperar, que vai vir assim. Terceira questão. Vamos aqui. Qual o volume de solução usado para dissolver 10 gramas de aí eu vou pensar a substância, tá vendo? De óxido de cálcio para dissolver óxido de cálcio, 10 gramas de CaO com concentração de 0,5 molar. Pronto. Vamos jogar essa aí. Tá, agora ele perguntou o volume. Pronto, pessoal. Ele te deu concentração molar. Às vezes você pergunta, Jota, esse irmão aqui é mol por litro. É a concentração molar. 10 gramas de óxido de cálcio. Óxido de cálcio. É a massa do que foi pesado. Pegou aquele pozinho branco, cálcio, né? Muita gente chama de óxido de cálcio. Usado para marcar campos de futebol. Aquele pozinho, muita gente pinta parede também de casa, a base d'água e tal. E aí a concentração de 0,5. Tem o frasco, fechadinho. Concentração 0,5 molar. De quem? Do óxido de cálcio, certo? Óxido de cálcio. Aqui dentro, ó, tem 10 gramas do óxido de cálcio, mas você não sabe o volume que está aqui dentro. Ó, você não sabe o volume que está aqui dentro. Então, ele quer saber quantos mililitros ou quantos litros, né? Litro, né? Porque quando é 0,5 molar, o que é que você tem aqui? Você tem mol por litro. Então, o volume vai ter que vir em litro. Ok? E aí? A concentração me deu. Massa molar, ele não me deu. Mas eu tenho a fórmula que eu posso ir lá, a tabela periódica. Cálcio, olhei na tabela, 40. Oxigênio na tabela, 16. Multiplica nada, é 1 e 1. Deu 56 gramas por mol. Olha o que você achou. A massa molar da substância. 56 gramas por mol. E aí?
concentração, massa, dividido pela massa molar, volume da solução em litros. Concentração, opa, 0,5. Quantos gramas foram adicionados? 10 gramas. Massa molar feito no cantinho aqui, 56. O que é que foi que sobrou? O volume. E o volume, ó, em litros. Conforme está aqui. Embaixo do 0,5 não tem nada, é 1. Então, multiplicamos aqui, produto dos meios igual ao produto dos extremos. É aquela multiplicação cruzada. Então, 10, 0,5 vezes 56. Vamos lá? Armar aqui o probleminha para você já me mandar a resposta aqui. Então, você tem 0,5 vezes 56 vezes volume. Já pode multiplicar esses dois valores bem aqui para não passar. Igual a 10. 0,5 vezes 56. Vamos lá? 30. 25. 28. Uma casa, 28, né? Olha lá. Então, aqui você tem 28 vezes V, que é igual a 10. Isolando, 10 dividido por 28. Volume aqui vai ser de quanto? 10 dividido por 28? 0,35. Muito bem. 0,35 litros. Pronto. Resposta. Meça essa quantidade, né? E adicione a 10 gramas do óxido de cálcio nessa concentração. Então, você acaba de descobrir o volume de 0,35 litros. Pode medir na proveta. Aí você fala, mas como, professor? Vou medir na proveta, querido? Medir na proveta, que é de mililitro com litro, não dá. Então, você multiplica por quanto? 1 litro tem quantos mililitros? 1000 ml. É isso? Então, o volume aqui vai ser igual a 350 ml. Então, você começa a andar com as unidades de medida. As alternativas poderiam estar para marcar o X em mililitro. Só que você encontrou em litro. Aí você falou, mas a alternativa não está em litro. Aí você está passando despercebida a informação. Converta. Porque sempre tem esse joguinho, né? Achamos em litro. Não tem alternativa em litros, mas tem mililitro, tem centímetro cúbico. E aí você analisa e converte esse finalzinho aqui, ó. Caso lá tenha essa pergunta, certo? 0,35 litros, como é que você vai medir isso aí? Eu meço 350. 3 provetas de 100 dá 300. E a metade de 100 eu consigo medir 50. Então eu coloco uma proveta de 100, 2 provetas de 100, 3 provetas de 100. Tá faltando quanto? 50. Meça só 50 agora e coloco lá dentro do frasco. Então você achou 350 ml. De quem? Água. Nesses 350 ml de água, você adicionou quantas gramas do óxido de cálcio? 10 gramas. Mexeu. Qual é a concentração desse óxido de cálcio que você quer preparar? 0,5. Misturou tudo e descobriu quantos de água você acabou de medir para preparar a solução. Tranquilo? Pessoal, eu acho que pela nossa aula de hoje, tá ok. Tranquilo? Ouvi vocês. Tá ok, compreendeu, foi legal esses 3 modelinhos de exercício aqui, fora a explicação contextualizada aí para entendimento da aula de hoje, concentração molar. Consegue, né? Tranquilo, né? Resolver os exercícios, porque a química aqui, como eu falei para vocês, tem que praticar. Você pode pegar vídeo aula, pode pegar a minha, pegar de outro professor, pegar outros exercícios aí, começarem a responder. Dúvidas, vocês vão me marcando lá. E depois vou deixar essa relação aqui, ó. Antes de finalizarmos aqui a aula, a relação das concentrações.
Sabe que toda aula eu deixo uma relação de concentrações. Concentração é igual molaridade vezes massa molar. Muitas das vezes isso aqui a gente chamamos de mol. Olha só essa fórmula aqui. Vai ter exercício, como tem lá da densidade, né? Lembra da densidade? Que tem aquela CDT. Deixa ela aqui do ladinho, ó. Você tem uma única fórmula com 3 concentrações. Concentração comum, densidade, expressa na mesma unidade de medida, e tesão. Né? Agora, olha o que é que você tem aqui. Concentração comum. E o que é que essa concentração comum expressa em gramas por litro? Ok? E como que eu determino concentração comum? Volta lá no teus exercício. É massa pelo volume. Massa em gramas, volume em litros. O que é o M? O M é a concentração molar da aula de hoje. O que é que ela expressa? Mol por litro. Por quê, gente? Ó, se a concentração molar expressa em mol por litro, a concentração comum ela tem que estar com o seu volume também em litros. Mas se a concentração tiver com mililitro, transforma. Ou multiplica por 1000, ou divide por 1000. Aquele esqueminha lá que nós já passamos. E o que é o MM? É aquela questão de buscar massas atômicas na tabela periódica. Tá? MM, preciso da informação da tabela periódica. Para buscar as massas atômicas, para massa molar, que é gramas por mol. Aqui é o quê? Gramas por mol, ok? Massa molar, gramas por mol. Então, essa é uma única fórmula que você vai deparar com exercício que vai transformar concentração comum em molaridade. Concentração comum. E molaridade. Isso aqui não é concentração, MM. Isso aqui é a massa da substância. Depende da substância, tá? Digamos que você está tomando sulfato não, hidróxido de alumínio. Ó, você tem esse laxante, hidróxido de alumínio. Então, você precisa determinar a massa molar desta substância. Certo? Aí você traga para cá. Aquele cálculo que nós começamos no início da aula fazendo. E concentração comum. Então, se eu encontro o resultado lá, ainda agora que deu 0,5 mol por litro, ele pode pedir no final qual a concentração comum da solução obtida. Aí você encontra mol por litro e converte para gramas por litro. Ok? Então, se aqui esse caso você vai determinar a massa molar por curiosidade, quando aparece parênteses, 27. Alumínio é 27. Oxigênio é 16. Eu multiplico por 3. Por 3, fora do parênteses, serve para os que estão dentro do parênteses, ó. Então, hidrogênio vale 1, multiplico também por 3, tá? Cuidado. Quando o número estiver fora do parênteses, eu multiplico pelos 2 de dentro. E se caso dentro do parênteses tivesse assim um O2, tá? E lá fora o 3, é 3 vezes 2 dá 6. Não viu, né? Digamos assim, se dentro do parênteses tivesse um O2, né, outro número aqui e tal, e aqui um 3. Então, 3 vezes 2, 6. Então, é 16 vezes 6, no caso. Tá? Aqui você não está vendo o número 2, está vendo o número 1. Então, somando isso aqui dá 48, esse aqui dá 3, e esse aqui dá 27. Então, 7 mais 8, 15, né? 18. Sobe 1. 6, 7. Então, deu uma massa total de 78. Ok? Deu uma massa total de 78. Então, cuidado com os números que aparecem fora do parênteses, dentro do parênteses. Você tem que levar em consideração o fator de multiplicação da massa por esses índices multiplicados. É interessante isso você fazer. Certinho? Então, essa fórmula aqui é para você converter uma concentração na outra. Quem? Comum em molar. E as coisas vai só, né, funilando.
porque aqui é uma fórmula de relação, concentração, densidade tira. Concentração comum, molaridade e massa molar da substância. Tranquilo? Então, aqui chegou nesse final, é só fazer a conversão. E por hoje, né, a gente encerra aqui a nossa aula. Depois disponibilizo o link da aula aí no YouTube para vocês. Tudo pizza? Tranquilo? Boa aula aí para vocês na sequência. Tchau, tchau. Se tiverem pergunta, deixa lá no Classroom. Certo? Um abraço. Obrigado aí pela participação. Até mais. Eu dei aula sempre assim,